Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui. E hoje eu queria falar sobre um assunto para o grupo ao qual eu pertenço, um assunto bem caro, que é o batismo. Eu queria falar hoje do batismo infantil, né? Surgiu essa polêmica esses dias sobre se podemos ou não batizar bebezinhos, né? O pedobatismo, o pessoal comparando batismo com circuncisão, o pessoal mostrando batismo de famílias. Ótimos teólogos fazendo isso, e a gente vai dar uma olhadinha então nos textos bíblicos e verificar, né, se isso de fato procede e deixar que a Bíblia fale. Afinal, todos os reformados concordam com só a Escritura. Concordamos com isso. Então, vamos primeiro dar uma analisadinha na história. A Didaquê, eu tenho aqui a Didaquê. Deixa eu ver onde é que eu botei a minha Didaquê, que sumiu, né? Isso daqui, Didaquê é o ensino dos apóstolos, né? O documento do início do segundo século. Vai dizer o seguinte: quanto ao batismo, batize assim, tendo primeiro ensinado todas essas coisas, batize em água corrente em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A expressão tendo ensinado deixa claro que o batismo é precedido de ensinamento. A prescrição seguinte também pressupõe pessoas crentes. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias, né? O que que nós temos aqui? Então, temos aqui um fato. A ideia é que o batismo infantil, o pedobatismo, ele é desde muito cedo na história da igreja. Não é verdade, você vai ver lá no terceiro século, começando a estabelecer muito bem. Mas no primeiro século, no Testamento, você não encontra um caso, a gente vai ver isso nos casos das famílias. E no segundo século você não tem. Tem uma menção de Tertuliano, que é contrária, né? Você não tem nada generalizado, mas você vai ter mais de terceiro e quarto século. Temos o caso de Cornélio, né? Atos 10. Afirma-se no verso 24 de Atos que os que estavam reunidos com ele na casa eram seus parentes e amigos próximos. Depois, no verso 33, Cornélio diz a Pedro: estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. No verso 44, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouvem a palavra. Sabemos por outras escrituras que no Novo Testamento o Espírito opera dessa forma somente os que creem. Os que estavam reunidos eram capazes de ouvir, entendendo os comandos de Deus de modo a crerem e obedecerem, né? E o verso 11 e 17 fala que os que foram salvos e batizados com Cornélio foram os que creram no Senhor Jesus Cristo. Vamos então para o texto bíblico ali em Atos capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha, ver se tinha bebês que foram batizados na casa de Cornélio, né? Deixa eu achar aqui. Pedro está pregando, né? E dizendo, Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, sobre todos que ouviam a palavra. Acuou, está dotado com faculdade de ouvir, prestar atenção, considerar, entender, perceber o sentido, né? É o que aconteceu depois que eles ouviram a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Pedro então fala que não pode negar o batismo em água a essas pessoas. Então, o fato de Cornélio estar com sua família não significa que Cornélio tinha bebezinhos que foram batizados, porque o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram e essas pessoas que falaram em línguas e manifestaram dons naquele momento foram batizados, convencendo os judeus. Então, é um argumento muito fraco a questão de Cornélio, né? Vamos para outra, que é a família de Lídia, Atos 16, 14 e 15. Vamos lá. Deixar caber só a escritura, não é? Então, a gente concorda com os irmãos presbiterianos, o princípio regulador de culto. Então, a gente tem que usar isso também para a questão do batismo, só a escritura, né? Atos 16, 14 e 15, ok. 16, 14, 15. Vamos lá, com toda a paciência, verificar isso.
Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela de sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo após a nós a oração, saiu encontro uma jovem que tinha espírito de admiração e vai prosseguir a história. O fato é, primeiro, o marido, ela não aparece ali, ela fala minha casa, ela, não necessariamente ela era casada, ela vendia púrpura, era uma vendedora, uma empresária. O texto não fala que ela deixava as crianças com babás, nada disso. Sinceramente, você colocar bebês pequenos ali, não sabemos a idade dela, podia ter 45 anos, podia ter 50, não sabemos, só sabemos o seguinte, ela ouviu o evangelho, creu no Senhor e foi batizada com os de sua casa, né? Com os de sua casa, né? Então, não faz nenhum sentido, né? Paulo fica ali alguns dias, né? Então, não faz sentido de dizer que ah, ela tinha bebês pequenos, isso aí é chute, né? É chute. Não faz nenhum sentido. Eu posso falar, ó, a Bíblia em nenhum lugar proíbe o batismo de cachorros. Ali podia ter cachorros na casa dela, vai saber, a gente não sabe. Então, esse tipo de bobagem é até estranho que teólogos reformados usem esse tipo de argumentação, né? Continuamos. O carcereiro Filipe, né, e sua família, Atos 16:30. Vamos lá. Vamos lá para Atos 16:30. E tirando-os para fora, diz: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo tu e tua casa, mediante a fé, claro. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha só. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Deixa eu botar aqui de novo, que saiu. O texto fala que foi pregado a palavra do Senhor a ele, o carcereiro, e a todos que estavam na casa dele. Como é que você pode dizer que bebês foram batizados aqui? Aí naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Né? Que interessante, né? Ele pregava a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões e foi batizado ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, ó, não pode nem falar que o batismo foi em casa, né? Porque ele lavou os vergões em algum local, pregou o evangelho a eles de sua casa, e que ele deve ter chamado o pessoal da sua casa, né? Ouviram o evangelho, foram batizados, então foram à casa do carcereiro. E ele comeu. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Ele creu junto com toda a sua casa. É só fazer uma exegese simples aqui, gente. Não sei o que, com todo respeito aos irmãos presbiterianos, eles ficam vendo coisa que não tem, não existe. Continuamos. A, a família de Crispo, aqui eu nem vou perder muito tempo, mas os que foram salvos e batizados em sua família eram todos crentes, pois lemos, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Não lemos sobre a idade dos membros da família de Cristo, mas lemos que cada um deles creu no Senhor. Não eram bebezinhos. E Crispo, o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa. Imagina um bebezinho ali crendo, né, de 2 meses de idade, crendo no Senhor, não. E a família de Stefano, 1 Coríntios 1:16. Novamente, aqui nada é dito sobre criancinhas presentes ou batizadas. Em 1 Coríntios 16:15, lemos que os familiares dedicavam a si mesmos para servir aos santos, né? E rogo-vos, irmãos, tendes conhecido a família de Stefanas, que é primícias de Acaia, que dedicaram a si mesmo para o serviço aos santos. Então, a família de Stefanas não era composta de bebezinhos, eles se dedicavam ao Senhor. Agora, um outro argumento é que o batismo é a circuncisão. Né? Não, mas o batismo é a circuncisão. Então, vamos lá, algumas coisas. A circuncisão somente era para o sexo masculino por motivos óbvios. Então, você já tem um problema com as meninas. Um outro ponto, vamos admitir que o batismo, que a circuncisão seja
análoga ao batismo e que a circuncisão seja do Antigo Testamento seja o batismo do Novo Testamento. Vamos admitir isso. Vamos admitir. A princípio de debate, né? Para dar um pontapé no debate. Admitiremos isso. Você tinha alguns requisitos para ser circuncidado. Primeiro, pertencer ao povo de Deus. Correto? Correto. Ninguém vai discordar disso. Agora, tinha outra coisa para ser circuncidado. Você tinha que ter nascido. Você não circuncidava pessoas que não nasceram. Correto? Você não podia fazer isso. Se o batismo pode ser feito como analogia à circuncisão, aceitando o argumento que eu não aceito, e vou demonstrar por quê, então eu posso dizer também que o nascimento natural é uma analogia ao nascimento espiritual. O nascimento natural é uma analogia ao nascimento espiritual. Da mesma maneira que na antiga aliança era necessário ser nascido e chegar ao 8º dia para ser circuncidado, na nova aliança, então, é necessário nascer de novo para ser circuncidado. Logo, então, ainda assim ficaria inviável o pedobatismo. Mas, vou mostrar agora no texto bíblico que o batismo é uma coisa, a circuncisão que o Novo Testamento fala que nós recebemos é outra coisa. Colossenses 2,11 diz o seguinte: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Olha só, o batismo é feito com mãos? É. Batismo infantil é feito com mãos, a menos que o presbiteriano vai dizer que a criança, quando nasce, já é batizada com o Espírito Santo, né? É regenerada assim que nasce, quando é batizada. Não faz sentido, ok? Então, a circuncisão aqui do texto não é feita por mãos como a circuncisão do Antigo Testamento. O batismo que nós fazemos é feito por mãos humanas. É um símbolo de uma realidade espiritual. Então, não está falando de batismo infantil aqui. Não existe isso. Não existe, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Por que batismo e circuncisão são coisas distintas? Porque o que vai substituir a circuncisão do Antigo Testamento não é o batismo, mas é a circuncisão interior. Romanos 2,29. Mas é judeu que é no interior e circuncisão aqui é do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por quê? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha que interessante, a circuncisão que o texto do Colossenses fala é a circuncisão que é aqui no interior, a do coração, no espírito, não na letra. É uma circuncisão não feita por mãos, feita por Cristo. É a regeneração. É a regeneração. Aqui no comentário do Moody, né, comentário bíblico Moody, ele também vai concordar aqui que essa circuncisão é algo feito no coração. O comentário bíblico do Moody, ele vai dizer o seguinte aqui. Deixa eu achar aqui. Não por intermédio de mãos. É um termo quase técnico usado em relação à realidade da nova dispensação comunitária em contraste com as instituições e rituais da antiga aliança. Refere-se com muita frequência à igreja na qualidade de verdadeiro templo de Deus dado à luz na morte e ressurreição de Cristo. Aqui identifica a morte e ressurreição de Cristo como sendo a verdadeira circuncisão, Filipenses 3,3, na qual os cristãos, na qualidade de corpo de Cristo, participam. Ambos os conceitos, para Paulo, são expressões de realidades comunitárias implícita na fé dos cristãos, união com a morte e ressurreição do Salvador. Então, olha que interessante. Por que eu sou batizado? Porque eu recebi a circuncisão no coração por meio de Jesus, que é a regeneração. Por isso que eu sou batizado. Concorda com o credo do batismo, gente. Não existe base bíblica alguma para o pedobatismo. Não existe absolutamente nenhum tipo de base bíblica para isso, né? Nós não temos base bíblica para isso. Nenhuma mesmo. Você não tem como dizer que como é que fala? A circuncisão é idêntica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por isso basamos bebês. Isso é uma forçação de barra gigante dos reformados. Você não vai ver isso no texto. Ok, meus irmãos? Então, eu respeito os irmãos presbiterianos, eu respeito eles, mas eu posso dizer o seguinte: tem que forçar muito a barra mesmo, né? Muito a barra, porque você dizer que pode batizar bebês porque está na Bíblia, não está. Aí vão para a história, não está. E, na minha opinião, isso implode o solo escritura, né? Da mesma maneira que não existe base bíblica, ou não tem ordem bíblica para danças no culto, você também não tem ordem bíblica para batismo
infantil. Não existe isso. Ah, então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um final de semana abençoado, servindo ao Senhor em suas igrejas locais.